Desculpa. Sempre esqueço. Vou conferir aqui se eu pus mesmo. Tá. Bom. Então, continuando, né, pessoal? Porque, mais uma vez, eu esqueci de pôr para gravar. Então, os elementos aqui da comunicação. Então, o emissor é aquele responsável por emitir a mensagem, né? Então, por isso, ele é o emissor. Já aquele que vai que vai receber, né, a mensagem é o receptor. Deixa eu só voltar para a tela. Né? A gente tem um emissor que vai emitir essa mensagem, então, e aquele receptor que vai ser aquele que vai receber a mensagem. Dependendo dessa mensagem que esse emissor falar, ou mostrar, identificar, né? Enfim, alguma comunicação, esse receptor vai emitir uma resposta. Poxa, então é assim que acontece no ambiente celular? É assim que acontece. Porque uma célula tem que falar com outra para que essa outra célula ela emita uma resposta. Então, nesse meio, né, celular do nosso organismo, o emissor, a célula que está emitindo a mensagem, ela é denominada de célula sinalizadora. A mensagem que essa célula vai emitir para uma outra célula, normalmente é constituída por pode ser uma vitamina que ela está enviando com uma mensagem para entrar para outra célula, pode ser um íon que vai se ligar na membrana dessa célula, pode ser uma molécula orgânica, pode ser um lipídio, pode ser um açúcar. Várias são as mensagens que são enviadas para as células, né? Então, essa mensagem sendo enviada e emitida é um ligante, tá? Então, esse ligante, como representei aqui, é essa mensagem que vai ser reconhecida pela essa célula que está recebendo a mensagem do emissor da célula sinalizadora. Essa célula vai ser o quê? A célula alvo, a célula que vai receber essa mensagem da célula emissora. Dependendo do que essa célula reconheceu de superfície, se isso aqui encaixou e era realmente uma mensagem que ela precisava, né, que ela precisa para desencadear uma resposta, uma reação, ela vai emitir essa resposta. Essa resposta ela é traduzida dentro do ambiente celular, né, do meio intracelular. Então, toda vez que eu falo para vocês ambiente intracelular, eu estou falando que é o que está acontecendo dentro da célula, tá? Então, a resposta, né, dentro da célula é uma ativação do processo químico. Então, ela reconhece esse ligante e rapidamente no seu interior, ela ativa um processo químico. Esse processo químico que nada mais é do que uma transdução do sinal. O que é essa transdução do sinal? Né? É a leitura desse sinal que foi emitido aqui pela célula sinalizadora. Ela só vai conseguir desencadear uma resposta química a partir do momento que ela consegue identificar esse sinal que foi emitido para ela. Então, esses são os nomes, né, dados para esse tipo de comunicação e de sinalização celular, tá? Só aceitar aqui o Rodney, né? Então, esse é o tipo de comunicação que a gente vai começar a entender e a estudar, tá bom? Então, o emissor é a célula, a mensagem que foi enviada, né, pela essa célula sinalizadora foi o ligante, a célula que vai receber a célula alvo, que vai receber o ligante e que vai, então, desencadear uma resposta, né, que é uma transdução do sinal dentro desse processo químico celular que a gente tem durante todas as reações do nosso corpo, tem sempre uma célula comunicando com outra, tá? O que significa, então, essa comunicação, né? O que significa para a gente, em termos de organismo, essa comunicação? Bom, essa via de sinalização, de comunicação, ela é importante para a gente ter diversos processos básicos, né, que acontecem no nosso corpo. Por exemplo, a gente só vai crescer, fazer com que o músculo cresça e se desenvolva, se essa célula muscular, ela se comunica com outra célula muscular. Tem uma interligação e uma ligação, na verdade, direta entre essas células, tá?
A divisão celular também ela é um exemplo, né, desse processo de comunicação. Uma célula só vai se dividir, né, só vai começar a sua reprodução, a sua divisão celular, seja para a renovação de uma pele, seja pelo nosso próprio sistema reprodutor, onde a gente tem essas divisões acontecendo, né, de forma constante, enfim, por um processo de cicatrização, onde você precisa de renovação celular, tem o processo de divisão celular envolvido, né? Esse processo de divisão celular, ele só acontece mediante a sinalização de uma célula com outra. A proliferação, as regulações de atividades, reações químicas, todas são mediadas. Um exemplo claro que a gente pode dar de entendimento é o nosso sistema imunológico, onde uma célula só é ativada por outra célula a partir do momento que a gente consegue emitir ali um sinal. Ou, por exemplo, né, os linfócitos. Os linfócitos, eles precisam ser ativados, mas para eles serem ativados, eles têm que receber um sinal de que tem uma bactéria que entrou no organismo, um sinal que tem um vírus que está presente, para que esse sistema imunológico possa mediar uma resposta, né, frente a essa infecção que está presente. Então, essa regulação de atividade ela é mediada e mantida por esses sinais químicos. Mas tudo isso só é possível acontecer, né? Esse comportamento celular, ele só é possível de acontecer dentro desse ambiente químico a partir do momento que nós temos os receptores. Esses receptores, né, que são aqueles que estão na membrana de cada célula, serão, vamos dizer assim, o alvo que será ligado pelo sinalizador. Então, a mensagem, né, que é o sinalizador, que é o ligante, vai encaixar nesse receptor, e esse receptor vai reconhecer esse ligante, e aí vai ter uma reação química que acontece dentro da célula, tá? Então, esse é o processo de sinalização celular. Então, aqui, só para lembrar, a gente já até conversou aqui durante os exercícios, né, das características da membrana plasmática, que a gente não pode esquecer, para a gente começar a entender como que funciona esse transporte de moléculas, essa identificação de sinais. Então, aqui vale para vocês, na hora do estudo, de esquematizarem a estrutura da membrana plasmática, identificar as proteínas que estão ali inseridas na membrana e que apresentam essa importância nesse reconhecimento, né, que são as proteínas de membrana, que atravessam a membrana plasmática e fazem essa comunicação do que está fora, do que está dentro. Além disso, essas proteínas, elas também funcionarão como receptores de sinais, tá? Então, essas proteínas que estão presentes na membrana plasmática é que vão reconhecer esses sinais. Assim como a gente tem especializações da membrana, onde a gente tem junções comunicantes, desmossomos, que são aquelas características, né, que a gente tem na superfície externa da membrana, onde uma célula consegue se ligar com outra e comunicar. Tá? Então, algumas características, né, que estão presentes na membrana é que favorecem esse tipo de comunicação e sinalização, tá? Então, aqui está a estrutura da membrana plasmática, para vocês não esquecerem. E o que eu estou falando, né, para vocês de proteína de reconhecimento é esse tipo de proteína aqui, tá? Proteínas que atravessam a membrana, e não só as que atravessam, mas as que estão na superfície dessa célula, né? As proteínas que são responsáveis de reconhecimento, e por isso elas são proteínas que funcionam como receptores. O ligante, então, vai ser uma molécula que vai se ligar, que vai se adaptar a um sítio específico, né, que é uma proteína ou uma outra molécula na superfície dessa membrana plasmática, ok? O receptor, então, é uma proteína, pode ser até uma lipoproteína que está presente, né, na superfície dessa célula e também vai ligar de forma específica. Então, ligante e receptor, eles se conectam, se identificam e se ligam de forma específica.
tá? Então, o ligante, como é proteína, a gente já sabe, né? Vamos lembrar lá da estrutura da proteína, ela sempre vai ter ali o seu encaixe perfeito devido à sua estrutura, que é uma estrutura tridimensional. Então, a estrutura da proteína favorece esse tipo de conexão. Então, é como se fosse um encaixe ideal, um encaixe específico. E é assim que vai acontecendo essa sinalização, tá? Então, a gente tem, por exemplo, uma célula A, que apresenta uma molécula que é um emissor, um sinal. Essa molécula emitida, né, que emite esse sinal, é uma molécula sinalizadora, e vai emitir esse sinal para uma célula B, que é uma célula-alvo, que precisa desse ligante para reagir com o receptor. Então, ligante e receptor se ligam e ocorre a reação química dentro da célula. É isso que acontece. É lógico que daqui a pouco eu vou falar para vocês os tipos de receptores e os tipos de reações, aí complica um pouquinho mais. Mas é bom a gente entender, né, numa visão mais ampla, a forma como que essa comunicação acontece. Você precisa sempre de uma molécula sinalizadora, de um receptor e de uma célula-alvo para que ocorra um encaixe específico e uma reação química ocorra dentro dessa estrutura, tá? Até aqui, tudo bem, né, pessoal? Então, quais são esses sinalizadores, os ligantes, né? Vamos começar a dar nome a essas estruturas. Então, diferentes tipos, né, de sinais químicos são capazes, né, de transmitir essa informação entre as células dos organismos multicelulares. Vamos lembrar que nós estamos falando de comunicação entre célula. Logo, esse ser que a gente está falando é um ser que apresenta no mínimo 2 células, né? Porque ele precisa ser multicelular para ter essa comunicação. Uma bactéria é formada por uma única célula, né? Então, ser procariota. Então, a gente não tem sinalização e comunicação, nem precisa de ter, é somente uma célula. Então, a comunicação, ela se dá nesses organismos multicelulares, tá? Embora todos esses sinais, eles ajam como os ligantes, né, que se ligam, então, a esses receptores, que estão expressos nas células-alvo, há uma variação considerável na estrutura e na função dos diferentes tipos de moléculas que servem como transmissores de sinal. Gente, o que isso está querendo dizer? Eu posso ter o mesmo sinal químico agindo em diferentes células, entenderam? Apesar da ligação ser específica, se eu tenho uma célula, por exemplo, do meu sistema nervoso e uma célula muscular, às vezes o mesmo sinal ele pode agir na célula nervosa e na célula muscular, mas a resposta que ele vai desencadear nessa célula ou no órgão é diferente, apesar do sinal ser o mesmo, né, do ligante ser o mesmo, tá? Então isso é importante também a gente entender. Estruturalmente, as moléculas sinalizadoras usadas por plantas e animais variam em complexidade. É lógico que moléculas simples, a gente vai ter uma comunicação mais simples, né? Mas um organismo complexo como o nosso, como os animais, nós temos comunicações complexas, que são possibilitadas, né, por essas proteínas também, que são complexas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. E algumas moléculas, né, principalmente nos organismos mais desenvolvidos, elas são capazes de mediar esses sinais a longas distâncias, né? Enquanto outras podem mediar esses sinais de forma bem local. No nosso corpo, uma célula nervosa, ela vai ter que, às vezes, comunicar com uma célula muscular que está lá embaixo, no meu membro inferior. Então, há uma comunicação distante aí, né, que ocorre e tem que ocorrer, porque a gente tem que movimentar a perna, tem que ter a contração do músculo. Então, você tem uma comunicação distante. Mas, às vezes, você tem células próximas, por exemplo, células do nosso, que revestem o epitélio respiratório, onde a gente tem ali células epiteliais muito próximas, que favorecem já a filtração do ar e tem a presença de especializações na membrana, e ocorre uma comunicação bem próxima, tá? Então, essas são as diferenças que a gente começa a pensar dentro desse processo de sinalização química. Quais são, então, essas substâncias? Por exemplo, o estímulo, né? Qual que é o sinal que uma célula pode emitir? Qual que é esse sinal que é emitido para uma célula-alvo?
Pode ser, por exemplo, um mediador químico, pode ser, por exemplo, um hormônio, como, por exemplo, a gente tem a adrenalina ou epinefrina, né? São sinônimos para adrenalina. A adrenalina é um hormônio que é produzido, né, na nossa, na glândula suprarrenal, né, as glândulas adrenais. Então, a gente tem como um hormônio, mas ele tem uma função de funcionar, né, de agir como um neurotransmissor. Vamos lembrar que a adrenalina, toda vez que a gente escuta adrenalina, a gente sempre pensa que em atividade, né, o coração acelerado, pupila dilatada, tudo isso funciona devido à presença da adrenalina, que é secretada na corrente sanguínea, pode atravessar várias células e se encaixar, né, nessa célula, e aí provocar uma reação de contração do músculo, de aumento do vaso, de dilatação do vaso, enfim, várias outras funções. Mas esse sinal, ele pode ser também, pode ser, por exemplo, um outro hormônio, como a insulina, ele pode ser uma proteína, como a angiotensina, né, que vai agir na célula epitelial do vaso sanguíneo. Pode ser um lipídio, pode ser, então, os esteroides, né, como o estrogênio, aldosterona, que tem essa origem hormonal e lipídica. Pode ser um simples aminoácido, pode ser um nucleotídeo, né, um aminoácido que vem da degradação da proteína, o nucleotídeo que vem da degradação das moléculas do material genético, os íons, etc. Né? Vitamina pode ser também um sinal. Então, nós começamos a entender que tudo aquilo que a gente estudou de forma separada, agora funciona aqui como uma molécula sinalizadora, que vai desencadear uma reação no interior de uma célula, tá? Só que essa molécula sinalizadora, como eu falei para vocês, ela vai transitar no nosso corpo, né? Se ela vai transitar, existe um transporte para isso e uma classificação dessa sinalização. A gente tem basicamente 3 tipos de sinalização. Essa sinalização, ela pode ocorrer por uma transferência direta de sinais, ou seja, a própria célula vai produzir ali uma substância e esse sinal vai agir na própria membrana da célula, a gente vai entender sobre isso. Ou essa comunicação, ela vai se dar por células que estão próximas uma das outras, né, por local, então é uma comunicação que é por local por sinais químicos, ou ela vai ser uma comunicação de longa distância, uma comunicação de uma célula, como eu dei exemplo para vocês aqui, de uma célula do sistema nervoso, que vai agir, por exemplo, lá numa célula muscular que está longe, né, dessa origem dessa célula que emitiu o sinal, tá? Dentro desse quadro de forma de classificação desse sinal, a gente tem, então, como transferência direta, a forma autócrina, né, que vem de próprio, que vem de que é produzido nela mesma, ou uma comunicação local que é do tipo parácrina ou sináptica, ou uma comunicação que é do tipo endócrina ou neural, que seria, então, essa comunicação de longa distância. Então, vamos classificar aqui. Já que eu dei nome para vocês, vamos entender como que é cada uma dessas comunicações. Então, a sinalização autócrina é essa sinalização que ocorre quando a própria célula é capaz de produzir um sinal, e esse sinal vai atuar num receptor da sua própria membrana. Então, esse sinal atua na própria célula, né? E isso ocorre, por exemplo, às vezes, né, a gente vê a expansão clonal dos linfócitos T num ambiente de imunidade. Os linfócitos T, vamos lembrar lá do nosso semestre passado, fazem parte da imunidade, a imunidade específica, né, que é a imunidade adaptativa. Então, os linfócitos T, quando eles reconhecem um antígeno, eles produzem sinais que começam a fazer com que várias células comecem a se proliferar a partir dela mesma. Tá? Então, há receptores no próprio linfócito que ativam esse sistema reacional de multiplicação de célula, que é chamado de expansão clonal
de linfócitos. Então, é um exemplo de uma sinalização autócrina. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é o tipo de sinalização que a gente tem quando tem a morte celular. Vocês já ouviram falar de apoptose? Então, a apoptose é a morte celular programada. Então, a célula ela sabe a hora que ela tem que morrer, que ela tem que parar de reagir, que tem que parar de receber moléculas químicas e ter sua função dentro daquele tecido, daquele órgão. Então, a célula ela emite alguns sinais dentro dela mesma e ativa receptores internos que faz com que essa célula comece a se consumir. E aí ocorre essa morte celular, que é chamada de apoptose, tá? Então, é um tipo de sinalização que ocorre, é o tipo de sinalização autócrina. Então, ó, para a gente ilustrar, você tem um mensageiro químico produzido dentro dessa célula. Esse mensageiro químico, ele é reconhecido pelo próprio receptor da célula. E aí a gente ativa um processo químico no interior, né, dessa molécula, tá? Os dois exemplos que eu dei mais comuns, conhecidos, apoptose e expansão clonal, né, da nossa resposta imunológica mediada pelos linfócitos T. O outro tipo de sinalização, né, que a gente vai ver, então a gente já entra na segunda classificação, então vocês vão reparar aqui que eu identifiquei por cores, tá? Então a rosinha, a gente falou da autócrina, que é uma transferência direta, já a comunicação, então, local, está de amarelo, que é a parácrina e a sináptica, tá? Então, olha lá, a parácrina. Então, é um nome que é dado ao tipo de comunicação que acontece entre células que estão próximas. Então, o mensageiro químico é produzido por uma célula e ele vai agir naquela célula que está ali naquele mesmo local. Então, quando as células sinalizadoras estão muito próximas das células-alvo, disse que, né, estabelece, classifica-se que essa comunicação é do tipo parácrina. Essas moléculas sinalizadoras que agem localmente, né, afetando, então, o comportamento dessas células que estão próximas, tá? Várias células, né, vão se comunicar dessa forma, principalmente células epiteliais, células de revestimento, que estão muito próximas umas das outras e que ocorre várias especializações das membranas dessas células, onde permite essa junção comunicante próxima e essa comunicação que é estabelecida ali, tá? Então, geralmente são essas células epiteliais. Sinalização sináptica ou do tipo de contato, né, que também acontece por uma transmissão que é próxima, que é local, mas tem um nome diferente porque ela vai ocorrer entre células nervosas e por isso ela é classificada como uma sinalização sináptica. Então, um caso especial, né, dessa sinalização é entre essa célula-alvo que ocorre, né, nas células nervosas ou na sinapse nervosa. O que é a sinapse nervosa, né? É aquela região ali de comunicação entre o neurônio, o sinal e a célula-alvo. Pode ser uma célula muscular ou pode ser até outro neurônio, tá? Então, onde a gente tem, então, o terminal do axônio de um neurônio, então, o terminal do axônio de um neurônio. O neurônio é uma célula nervosa. Vamos lembrar que ele tem uma cabecinha e ele tem um prolongamento. Esse prolongamento, que é formado pela própria membrana do neurônio, é chamado de axônio. Então, esse axônio é essa membrana que é a própria invaginação da célula nervosa, que permite com que o impulso nervoso seja transmitido, seja emitido, né, para essa célula-alvo, tá? Essa célula-alvo pode ser outro neurônio que está próximo ali dessa célula que emitiu o sinal, ou pode ser uma célula muscular, uma célula do músculo, né? Um fibroblasto, uma célula que está ali, né, na musculatura. Ou ele pode ser uma célula secretora. Vamos lembrar lá da glândula salivar, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem a parte do sistema nervoso que sai, né, do controle nervoso central e emite esses feixes nervosos através dos prolongamentos dos neurônios que vai atingir a glândula.
né, esse prolongamento do neurônio, da célula nervosa, quando estimulado, faz essa glândula contrair e ela vai o quê? Começar a produzir saliva e a secretar saliva, tá? Então, o neurônio também estabelece essa comunicação com uma célula secretora, uma célula que vai secretar alguma coisa. Eu dei exemplo aqui da glândula salivar, tá? Mas pode ser uma outra célula secretora, né? Onde a gente tem a lágrima, por exemplo, alguma célula que vai emitir algum líquido, alguma coisa extracelular. Então, ó, o exemplo aqui da imagem que vai mostrar essa comunicação do tipo sináptica, que é uma comunicação local, tá? Então, a gente tem o neurônio, o prolongamento desse neurônio, é lógico que isso aqui é um desenho esquemático, né, gente? Só para a gente visualizar um pouco mais sobre isso, porque senão fica muito teórico e fica difícil de entender. Então, a gente tem aqui o neurônio, onde ele emite os sinais. Quais, então, que são esses sinais aqui, né? É um neurotransmissor. Eu não sei se vocês já estudaram isso em alguma disciplina, mas o neurotransmissor é o mensageiro químico que pode ser, tem alguns nomes, tá? Ele pode ser um tipo acetilcolina, ele pode ser a própria adrenalina, pode ser a noradrenalina, pode ser o GABA, pode ser a substância P. Todos esses nomes que eu estou falando aqui para vocês funcionam como neurotransmissores, mensageiros químicos que irão, quando ligados ao receptor, ativar uma resposta no interior da célula. Essa célula-alvo pode ser uma célula do músculo, pode ser uma célula de uma glândula, como eu dei o exemplo da glândula salivar, ou pode ser uma célula, pode ser um outro neurônio, tá? Pode ser, por exemplo, um outro neurônio, que aí ocorre, né, essa emissão dessa sinalização. Então, é uma comunicação local, porque está próximo, né? É o neurônio próximo da célula. E é sináptica porque é entre essa comunicação da célula nervosa, que nessa região de sinapse nervosa, tá? Então, por isso que ela é chamada de sináptica. Agora a gente vê a comunicação a longa distância, que seria o terceiro tipo de comunicação. Nós, voltando aqui, vimos transferência direta autócrina, transferência, né, comunicação próxima, parácrina e sináptica. Agora a comunicação a longa distância, endócrina e neural, tá? Então, a endócrina, o nome já fala, né? Toda vez que a gente escuta falar de endócrino, eu estou falando de hormônio. Então, é uma sinalização que ocorre a longa distância, mediada principalmente por células sinalizadoras do tipo hormônio. Então, quando a célula sinalizadora e a célula-alvo estão distantes entre si, o ligante ele vai penetrar onde? Na corrente sanguínea. E ele vai atravessar através da corrente sanguínea até chegar lá na célula que ele vai agir. A comunicação desse tipo, né, de sinalização é do tipo endócrina, mediada pelas células sinalizadoras, que são os hormônios. Secretado, né, esses hormônios, eles são secretados pelas células endócrinas, responsáveis pela produção dos hormônios, que liberam esses hormônios na corrente sanguínea para que eles possam agir em célula, em órgãos, longe daquele que deu origem a esses hormônios, tá? Então, a sinalização endócrina, a gente poderia citar aqui vários tipos, exemplos de hormônios, né, que são produzidos no nosso corpo. A gente pode até relembrar que a glândula pituitária, né, a hipófise, vamos dizer assim, que são sinônimos, vocês já devem ter estudado isso, né, em anatomia. Ela está localizada na base do nosso cérebro, num local que chama célula túrgida, né, célula túrgida. Então, túrcica. Então, esse local de armazenamento dessa glândula é importante. Por quê? Porque é um local central onde essa glândula vai controlar a liberação de praticamente vários hormônios que a gente tem, que é produzido por outras glândulas, como, por exemplo, as gônadas, né, que são responsáveis pela produção dos hormônios reprodutores masculinos e femininos, a tireoide,
que controla basicamente o metabolismo celular, né, que tem aí os hormônios tiroidianos, importantes para esse controle. Então, é uma glândula também endócrina. Tem o pâncreas, que produz a insulina, que também tem essa função hormonal de colocar a glicose dentro da célula, né? E produz também o glucagon, que tem essa capacidade de agir também no mecanismo do metabolismo da glicose, né? No armazenamento da glicose. E as adrenais, né, que, como eu mencionei para vocês, são responsáveis por produzir a adrenalina e a noradrenalina, que são hormônios importantes para várias atividades, né, no nosso corpo, muscular, nervosa, e a gente sabe da importância da adrenalina, tá? Aí a gente vai falar aqui de vários, né? Mas todos esses são hormônios que vão ser secretados por uma célula glandular endócrina, que vai cair, esse hormônio vai cair na corrente sanguínea e ele vai agir numa célula longe, pode ser, como eu falei, uma célula muscular, pode ser uma célula nervosa, pode ser uma glândula, enfim, esse hormônio ele vai caminhar pela corrente sanguínea e vai agir a uma longa distância, e por isso é uma comunicação denominada de longa distância do tipo sinalização endócrina, ok? E a neural? Às vezes a gente pode olhar rápido e até confundir com a sináptica, mas há uma diferença aqui. A diferença é que essa comunicação, ela também acontece e é mediada, né, pelo neurônio, uma célula nervosa, e um neurotransmissor, como um sinal emitido por esse neurônio. A diferença é que a comunicação ocorre por uma longa distância. Como que acontece, então, essa comunicação de longa distância nesse caso? A gente vê um prolongamento muito grande desse neurônio, né, que é emitido, como eu dei o exemplo aqui, o neurônio do sistema nervoso, e ele vai caminhar, ele vai prolongar até uma célula muscular. E às vezes essa célula muscular está longe desse neurônio que deu origem. Então, logo, essa comunicação é de longa distância, né? Essa sinalização, ela é denominada de neural. Tá? Então, ocorre entre uma célula também nervosa, mas, porém, ela tem um prolongamento bem acentuado, tá? Um prolongamento do seu, da parte do axônio do neurônio. Então, ela vai atingir a célula alvo longe do corpo celular, né? Longe do corpo do neurônio que emitiu o sinal, mas próximo do axônio, onde a célula sinalizadora foi secretada. Tá? Então, a comunicação ocorre próximo, mas ela está longe de onde foi emitida. É isso que está falando ali, ok? Então, esses são os tipos, né, de classificação que a gente tem em relação à sinalização celular, tá? Agora, a gente ainda vou colocar... Aí, o exemplo aqui que eu dei também, ó, em relação à célula muscular, onde a gente vai ter o prolongamento do neurônio atingindo uma célula muscular. O neurotransmissor, no exemplo que eu coloquei aqui para vocês, é a acetilcolina. Então, a acetilcolina é um neurotransmissor que é produzido pela própria célula nervosa, o neurônio, onde ele favorece várias reações, né, quando ligado, por exemplo, a um músculo ou a uma glândula. Quando a acetilcolina está presente no músculo, tende a contrair essa musculatura, né? Esse receptor reconhece a molécula e contrai o músculo. Já no músculo do coração, olha o que faz a acetilcolina. Aumenta, né? Já no músculo do coração, a frequência do músculo tende a diminuir pela presença de acetilcolina. Quando a adrenalina liga no músculo, tende a acelerar, a aumentar. Já a acetilcolina tem efeito inverso. Então, vocês vão começando a entender como que essa comunicação é importante para o nosso organismo, né? Para o desenvolvimento do nosso organismo e para a manutenção das atividades celulares, tá? Então, essa comunicação, ela é imprescindível, né? A glândula salivar também, na presença de acetilcolina, né, ela vai ter uma resposta imediata e vai secretar saliva. Diferente quando a adrenalina está presente. Lembra, gente, quando eu já falei isso para vocês, a adrenalina é aquela sensação do susto. Então, quando você está ali atravessando uma rua, você acha que dá para atravessar a rua e vem um carro e você acha que vai ser atropelado.
Ali você imediatamente dispara a adrenalina, seu coração acelera, né? Você tem ali, você sente a musculatura ficar mais enrijecida, né? Contraída, e aí você tem a sensação da boca seca na mesma hora, é a mesma sensação do medo, né? Então você tem ali a glândula salivar contraindo, diferente do neurotransmissor que faz a glândula salivar secretar saliva, né? Como, por exemplo, a acetilcolina, tá? Então, vamos pensar que dependendo desse sinal que está sendo emitido, ele vai ter uma reação que é dependente desse sinal que foi reconhecido pela célula. Aí, só para a gente entender como é que funciona, né, de uma forma mais ilustrativa, então aqui, ó, a acetilcolina é um neurotransmissor. A acetilcolina é a bolinha vermelhinha. Aqui eu tenho uma célula muscular cardíaca, aqui eu tenho uma célula de glândula e aqui eu tenho uma célula do músculo. Se a acetilcolina, ela liga no receptor. Esse receptor, ele vai reconhecer o mesmo sinal, porém a reação em cada célula dessa é diferente, tá? Então, o mesmo receptor, ele encaixa o mesmo sinal encaixa de forma específica no receptor, mas porém a ativação desse receptor, ela ocorre de forma diferente dependendo da célula que ele foi estimulado. Então é isso que a gente vai tendo como conclusão desse tipo de sinalização, tá? Então, para a gente lembrar mais uma vez o que está acontecendo aqui. A gente tem uma comunicação, uma célula-alvo que emite o sinal, uma célula que recebe esse sinal e uma resposta que desencadeia dentro da célula uma reação química, né? No ambiente celular, essa resposta química é emitida por essa comunicação química celular, ela é mediada por uma célula sinalizadora, uma mensagem ligante, uma ativação de um processo químico e a transdução do sinal acontecendo dentro dessa célula. Mas eu falei para vocês que um componente importante dessa comunicação é o receptor dessa célula-alvo. Então, agora a gente começa o estudo desses receptores dessas células, tá? Por que é importante a gente estudar sobre os receptores, né? Eu falei a forma de comunicação, a forma como um sinal pode chegar até outra célula. Se pode ocorrer nela mesma, se pode ocorrer numa célula que está do lado, se pode ocorrer numa distância maior, ou se pode ocorrer entre uma célula nervosa e uma célula muscular, enfim. A gente falou agora as formas de classificação dessa comunicação. Mas como que essa comunicação ela é percebida dentro da célula? Ela é mediada dentro da célula. É pelos receptores, tá? Então, os receptores, assim como os ligantes, eles têm algumas... a gente já sabe a origem, né, desses receptores. As moléculas sinalizadoras, os ligantes, eles vão atuar, então, por meio dessa ligação a esses receptores que estão expressos na superfície da célula, né? Pode ser uma proteína, pode ser um peptídeo pequeno, né? Esse ligante, ele vai reconhecer de alguma forma esses sinais que são emitidos. Na sua maioria das vezes, a essência desse receptor é uma proteína, tá? Que vai reconhecer esse sinal que está sendo emitido, né? Por uma origem de diversas moléculas, aminoácidos, lipídios, gases. Poxa, até os gases que são emitidos, né? Que são produtos de reações químicas no nosso corpo, como o monóxido de carbono, o monóxido nítrico, ou o óxido nítrico, eles são gases que emitem sinais, né? Que funcionam que eles são dissolvidos ali no ambiente aquoso e eles são transmitidos ao longo do nosso corpo. Então, eles agem em receptores celulares também, tá? Então, esses gases também funcionam como moléculas sinalizadoras. Agora, onde que está localizado esse receptor? Porque toda vez que a gente fala de receptor, a gente imagina uma coisa que está fora. E eu estou falando para vocês desde o início, né, que o receptor está na membrana plasmática. Mas agora a gente começa a estudar e aprofundar o assunto dos receptores, e eu vou falar para vocês que existem dois tipos de receptores. A gente tem um receptor que está na superfície externa, tá? Então, é um receptor que está na membrana plasmática, e um receptor que está na parte interna
dessa membrana? Então, é um receptor intracelular, tá? Então, a gente tem dois tipos, o receptor da superfície externa e o receptor da superfície, né, que está dentro da célula, no ambiente intracelular. De uma forma geral, os dois receptores, para que a gente tenha, né, a função exercida da célula, da reação química, esses dois receptores, eles têm que estar sendo ligados por um ligante, por um sinal, seja na parte externa ou seja na parte interna. Ambos podem chegar através da corrente sanguínea ou podem ser emitidos, né, de uma outra célula que está ali pertinho dessa célula que vai receber esse sinal. Mas o que a gente tem que entender é que o receptor que age, né, que o sinal que age dentro da célula é um tipo de ligante mais específico. Aquele ligante que vai agir dentro da célula, ele apresenta algumas características diferentes, né, deste ligante que age no receptor fora da célula. E a gente começa a imaginar aqui, já ver essa imagem, e começar a entender por que é diferente esse tipo de sinal, esse tipo de ligação. Por quê? Porque os receptores internos, né, para eles serem estimulados e ligados por um ligante, vamos dizer assim, esse sinal, ele tem que atravessar a membrana plasmática. Para ele atravessar a membrana plasmática, ele tem que atravessar uma camada lipídica, né? Logo, esses sinais, eles têm na sua essência as características de serem pequenos ligantes hidrofóbicos, ou seja, eles conseguem atravessar a parte hidrofóbica, né, que não é solúvel em água, vamos lembrar que é a parte lipídica. Nessa parte, que é a apolar, dentro da membrana plasmática. E eles também são partículas pequenas, diminutas. E aí eles conseguem atravessar, às vezes, por poros que a membrana plasmática apresenta, tá? Então, por ele ser pequeno, ele consegue atravessar essa membrana e entrar dentro da célula, né? Dentro desse transporte que a gente já até estudou. Então, esse receptor intracelular, ele pode ser do tipo o quê? Um hormônio pequeno, né? Uma pequena parte desse hormônio que vai entrar e que vai se ligar a esse receptor interno. Ele pode ser uma vitamina, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D é capaz de entrar ativar esse receptor intracelular e promover o metabolismo do cálcio, né? Promover a entrada do cálcio. Então, pode falar. O receptor é o ligante ou o ligante é o que está entrando? Não, o ligante é sempre o que vai ligar no receptor, é o que vai entrar. E o receptor é aquele que vai reconhecer o ligante, que vai reconhecer o sinal, tá? Ah, eu acho que entendi. Porque às vezes eu até posso falar aqui, falar rápido e falar de forma confusa. Vocês podem perguntar, tá? Mas ligante é o sinal, é o que uma célula emite. É um neurotransmissor, é uma proteína, é um hormônio, é uma vitamina, enfim, é um sinal. Esse sinal, ele é recebido pelo receptor da célula. Aí a célula vai reconhecer esse sinal e vai promover uma reação. No caso, por exemplo, que eu dei aqui do receptor intracelular, só quer dizer que ele não está na membrana plasmática, né? Ele não está na parte externa da membrana. O receptor intracelular, ele está na parte interna da membrana. Ele está na parte interna da célula. E por isso ele é intracelular. Ele está dentro, tá? Mas tem como, tipo, o receptor é um hormônio. Tem como o sinal também ser um hormônio? Tem. Pode ser uma vitamina, pode ser um derivado dessa vitamina, pode ser, por exemplo, o ácido retinóico, ele é produto do metabolismo da vitamina A. E ele tem um receptor para esse tipo de produto dentro da célula, tá? Pode ser até o óxido nítrico, ó. O óxido nítrico, que é um produto da reação, principalmente das proteínas do nosso corpo. Então, ele também tem um receptor dentro da célula. O que acontece também é que esses receptores internos, a molécula ela pode atravessar de forma direta a membrana plasmática e ativar um receptor interno,
tá? Mas, às vezes, o sinal, ele vai ligar primeiro no receptor externo, para depois, aí ele vai entrar dentro da célula e ativar um receptor interno. Isso também pode acontecer, tá? Dentro dessas respostas celulares. Então, há esse metabolismo, essa comunicação aí altamente desencadeada em cascata, né? Tem uma molécula que ativa um receptor externo, aí rapidamente essa molécula entra e ativa também um receptor interno. Ou tem aquelas, como esses hormônios, a vitamina, que já passa direto na célula e já entra nesse receptor interno, né? Intracelular. Tá? E como eu falei, o receptor, quando ativado, ele provoca dentro da célula uma reação. E qual que é essa reação que ele pode provocar? Uma produção de uma proteína, a quebra de uma proteína, a quebra de uma gordura, a quebra de um lipídio. É sempre assim. Sempre vai formar ou vai quebrar alguma coisa, tá? Quando vai formar uma proteína, uma enzima, ou vai quebrar uma proteína, ou vai quebrar uma enzima, vai quebrar um carboidrato, vai quebrar uma gordura, tá? Ou vai quebrar uma vitamina para que a gente possa absorver os produtos, né, dessa vitamina, como eu dei o exemplo aqui da vitamina A, que a gente absorve o ácido retinóico. Então, a gente vai absorvendo esses produtos através dessas reações ativadas e mediadas pelos receptores, tá? Agora, nós começamos a falar dos receptores de superfície ou os receptores de membrana. Vou voltar aqui e mostrar para vocês que eu falei que nós temos dois tipos de receptores. O que são os receptores? São proteínas, né? Na sua maior parte são proteínas, né? Funcionam como proteínas, ou pode ser uma lipoproteína, ou uma glicoproteína, tá? Que vai ser um receptor que vai ligar com uma outra célula. Então, o que liga é o sinal e o que recebe é o receptor. O receptor, ele pode estar dentro ou ele pode estar fora. Quando ele está fora, ele é denominado de receptor de superfície, ok? Quando ele está dentro, é um receptor intracelular. Mas a gente tem uma classificação ainda dentro desses receptores de membrana. E por que isso acontece, gente? Porque o receptor de membrana é o que a gente mais tem nas nossas células, né? De via de comunicação. Esses receptores, eles variam muito na sua natureza. E é uma complexidade bem grande, né, do estudo desse tipo de receptor. É lógico que eu tentei aqui ficar mais claro para a gente entender como que acontece esse processo, mas não é muito fácil mesmo de entender, não. Se alguém tiver dúvida aí, ou quem já leu a matéria, pode perguntar, tá? Mas vou falar de cada tipo de receptor externo. Tem os videozinhos aqui para a gente conseguir também visualizar isso melhor, para que a gente possa entender como é que ocorre essa ativação, né, dentro dessa comunicação celular, tá? Então, o primeiro tipo de receptor que a gente tem de superfície externa, ele é um receptor do tipo canal. Então, um receptor que tem forma, né, o formato de um canal, uma proteína com formato de um canal, um receptor do tipo canal. Ou ele pode ser um receptor associado a uma outra proteína. Então, eu estou falando que é uma proteína, um receptor, associado a uma outra proteína. Essa outra proteína, ela é denominada de proteína G. Então, são receptores associados à proteína G. Ou pode ser um receptor de superfície associado a uma enzima, ou esse próprio receptor é uma enzima, tá? Então, tem três tipos: receptores do tipo canal, receptores associados à proteína G, ou receptores associados a uma enzima. O que tem em comum, né? O que tem em comum nesses tipos de receptores? Eles são proteínas do tipo transmembranas, tá? Normalmente, né, geralmente, são proteínas que estão atravessando a membrana. E isso é lógico, né? Eu acabei de mostrar para vocês que o receptor ele vai estar na superfície externa. Se ele está na superfície externa, logo essa proteína, ela não vai atravessar a membrana, ela vai passar pelo receptor. Para ela passar pelo receptor, esse receptor ele vai ser uma proteína do tipo transmembrana. Então, que entra dentro da célula e que vai fazer a mediação dessa comunicação do que está fora para o que está dentro. Essa molécula que estimula esse tipo de receptor
ela não passa direto, né, na membrana. Ela ativa o receptor e passa por ele, passa no caminho, né, nesse canal que ele forma, tá? Então, os receptores de superfície, ou também denominados de receptores de membrana, são moléculas sinalizadoras que, na sua maior parte, na maioria desses sinais, eles têm na sua constituição a sua capacidade de dissolver em água, portanto, são hidrofílicos, né? E são, na sua maioria, grandes. Então, portanto, eles não conseguem atravessar a membrana bicamada lipídica que a gente tem, né, em toda a membrana, de forma fácil. Então, esse receptor, ele vai funcionar como um verdadeiro mensageiro, mas sem sair da membrana onde está obrigatoriamente exposto. Então, esse receptor é ativado ali na membrana plasmática. Essa molécula que o ativou, ela não é capaz de atravessar a membrana, ela vai passar pelo esse receptor. E por que ela não é capaz de passar pela membrana? Porque ela é grande e porque ela é hidrofílica. Então, o fato dela ser hidrofílica, ela não consegue atravessar a parte hidrofóbica, que é a parte apolar da membrana plasmática. Ela só consegue interagir na superfície externa, onde a gente tem a parte polar da membrana plasmática, tá? Mas ela não consegue atravessar. E por isso tem que ter esse canal de comunicação, que são, então, esses receptores de membrana, tá? Então, quando o receptor recebe a molécula sinalizadora, ele invariavelmente muda de conformação. Então, essa molécula torna-se ativada, e faz com que haja esse caminho para que essa outra molécula sinalizadora passe por ele. Como eu falei para vocês que na maioria das vezes são proteínas, a proteína, quando encaixada com outra proteína, ela é capaz de mudar a sua forma. E por isso a gente tem a possibilidade dessa molécula atravessar esse receptor que é formado por uma proteína, tá? Então, a mudança na conformação, na estrutura desse receptor, vai mediar, né, e vai passar essa informação adiante, para a célula que está, ou para a molécula que está no interior, né, dessa célula que foi a célula alvo, tá? Então, é assim que acontece essa comunicação, tá? Gente, eu vou só parar um pouquinho aqui para tomar uma água, e aí a gente já volta, já é 5 minutos, tá? A gente volta aqui no raciocínio. Só um minuto.
Oi, gente, voltei aqui. Nossa, porque essa matéria é pesada, né? Tive que beber uma aguinha, viu? Vocês estão aí? Estão presentes? Sim. Sim. Vou continuar então, tá? Nós paramos aqui, ó. Então, eu estava falando, né, do receptor de superfície externa, tá? Então, quando a célula vai receber esse sinalizador, ela vai mudar a sua conformação de forma a possibilitar a passagem desse sinal, né, para o interior da célula, tá? Da célula-alvo, da célula que recebeu o sinal. Então, vamos falar do primeiro tipo de receptor de superfície, que é o receptor do tipo canal. Ele não é muito novidade para a gente, não, porque a gente já falou um pouquinho quando eu falei do transporte ativo, que eu falei para vocês da bomba de sódio e potássio, tá? Então, o tipo de receptor que age nesse tipo de sinal é do tipo canal. Então, esses receptores, né, eles podem ser os próprios canais, ou eles podem estar associados a um canal de íons, tá? Então, de modo que, quando ativados, ocorre a abertura dessa proteína, desse canal, que é induzida por esse ligante, e aí a gente tem a passagem do íon, que funciona como sinal dentro desse tipo de receptor. Tá? Então, são receptores que estão nas superfícies, né? Na superfície, ele pode estar, essa proteína pode estar bem colada com um canal na membrana, e quando essa proteína é ligada a essa conexão com esse íon, ocorre a abertura desse canal e o transporte desses íons acontece, né? Então, o exemplo é o canal, o receptor do tipo da bomba de sódio e potássio, onde a gente tem basicamente, né, a bombeação do sódio para fora e do potássio para dentro, tá? Então, membrana de célula nervosa, de célula muscular, pode apresentar esse tipo de receptor, porque você precisa de ter esse transporte de íons acontecendo dentro dessas células, tá? Então, os canais iônicos, principalmente, eles são ativados por ligante, possuem sítios ou receptores, né, que atuam abrindo, mudando a sua conformação e abrindo o canal. Então, é bem simples, não tem muito o que a gente falar e não tem muita dificuldade de entender esse tipo de receptor, não, tá? Então, para a gente exemplificar, né, um outro tipo de receptor do tipo canal, então tem aquele que eu falei para vocês, que é estimulado pelo sódio e potássio, e aqui mostrando, ó, um receptor que é estimulado pela acetilcolina. Já falei para vocês da acetilcolina quando a gente estava falando lá atrás, né, na via de transmissão neural, tá? Onde você tem a estimulação do neurônio com a célula muscular. E a acetilcolina, ela pode proporcionar essa ativação do músculo quando o receptor está ligado com a acetilcolina. Então, olha lá, na membrana, né, dessas células musculares, a gente pode ter o receptor para acetilcolina, que não está representado aqui, mas vamos imaginar que é essa bolinha, né? Então, na presença da acetilcolina, o que acontece? Ela liga no receptor e ocorre o quê? A abertura do canal, e aí a gente pode ter a possibilidade de transferir o sódio ou o potássio para dentro. Então, é um tipo de receptor que atua, né, dentro dessa transferência de sinal mediada pelos íons, pelos sais inorgânicos, tá? Que é o sódio e o potássio, né? Nesse exemplo aqui, tá? Então, ela apresenta, lógico, são sítios, né, diferentes, é uma molécula complexa, onde a gente tem algumas subunidades diferentes, porque é uma proteína. Então, quando ela é ativada, ela é capaz de mudar a sua forma e abrir, né, no seu interior um canal. E aí tem essa transmissão desses íons dentro dessa estrutura, tá? E aí vai ocorrer uma reação quando quando é sinalizada e quando é estimulada, né? A abertura desse canal e uma reação química acontece dentro da célula, como, por exemplo, a transmissão do impulso nervoso, ok?
Então, ó, nessa imagem bonita, como a gente vê aqui, eu falei para vocês que o receptor, ele pode ser o próprio canal ou ele vai estar associado, né, a uma proteína que vai fazer com que abra esse canal, tá? Então, olha, quando ele está associado a uma proteína, né, como por exemplo, a gente tem o sinal chegando na célula, esse sinal vai ligar esse receptor. E o que acontece quando liga? Abre-se um canal. Esse canal para entrar o quê? Os íons e atravessar a membrana. Então, nesse caso aqui, o receptor não é o próprio canal, né? Você precisa da ligação de uma outra proteína antes para que esse receptor abra e entre as moléculas dentro da membrana, tá? Então, esses dois tipos de receptores são do tipo canal. Mas a estimulação é um pouco diferente dentro do processo de abertura desse canal ou fechamento, né? Vai depender do estímulo, tá? Então, aqui a imagem, né, só para mostrar isso para vocês, né? Como que acontece. Um outro tipo de receptor externo que eu falei, comentei com vocês, é o caso particular de receptores associados à proteína G, tá? Então, esse tipo de receptor, né, esse tipo de proteína G, ela é altamente dependente de outras proteínas para que ela possa conseguir ter a sua ação efetiva. Então, a interação entre o receptor e a proteína alvo, né, que é a proteína que será estimulada nesse processo, é mediada por uma proteína que é chamada de GTP, que é a proteína G, tá? Então, quando você tem o sinal chegando na célula, a célula vai estimular uma proteína 1. Essa proteína 1, ela tá ligada a outra proteína, que é a proteína G. Aí, dependendo desse estímulo, esse sinal que chegou, que é estimulado, que pode ser até uma proteína, né? Por isso que ele fala que envolve a interação de 3 proteínas, né? O sinal que chega, que pode ser uma proteína, a proteína da superfície da membrana, e essa proteína está ligada à proteína G. Eu vou mostrar para vocês, que eu acho que fica mais fácil, né, da gente entender isso, que não é muito fácil de entender mesmo, né, com as imagens, tá? Então, a proteína G nada mais é que uma proteína. É uma proteína que ela é denominada de proteína G pelo formato dela. Ela é constituída por uma parte alfa, por uma parte beta e uma parte gama. E é uma proteína denominada de proteína G. Essa proteína G, ela pode estar associada a uma molécula que é chamada de GDP ou de GTP. Vai depender do seu estado de ativação, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na imagem que vocês vão entender melhor. Então, a proteína G está associada a uma proteína de membrana que funciona como receptor. Quando essa proteína, então, é estimulada por um sinal, um ligante, ela pode se ativar, né? Ou, se não tem o ligante, ela não vai ativar. Quando ela está ativada, essa molécula de GDP passa a tornar-se, né? Ela sai da conexão com a proteína G e a parte GTP liga nela. E aí a gente fala que esse receptor está ativado dentro desse processo, tá? Ou seja, vai fazer com que o sinal entre dentro da célula. Então, quando a gente sabe que esse receptor, essa proteína G está ativada, né? Quando a sua subunidade GTP está ligada na proteína G, formando, então, reações no interior da célula que são segundos mensageiros, tá? E se eu não tenho nenhum estímulo, nenhum sinal que ligue no receptor, na proteína, que está associada à proteína G, eu não tenho a mudança do GDP para o GTP. Logo, a gente tem a sua constituição inicial permanecida, né? Ela não muda a sua conformação. Então, a proteína G, para vocês entenderem, né? Você tem uma proteína na membrana, uma proteína X, tá? Que funciona como receptor. Essa proteína X está associada, ligada a uma proteína que é chamada de proteína G. Por que essa proteína G está associada a essa proteína de receptor?
Porque essa proteína G, ela tem essas 3 moléculas aqui, que é alfa, beta e gama, e uma ligação com uma molécula GDP e GTP, tá? Uma ou outra. Se eu tenho um ligante que liga nessa proteína de membrana e ativa a minha molécula, a minha proteína G, a molécula passa a trocar o GDP pelo GTP. Aí, o que acontece? Essa proteína se abre e o sinal entra dentro da célula. Gente, é difícil de entender esse tipo de comunicação, mas é o tipo de receptor que a gente mais tem dentro da nossa célula, tá? É um receptor importante e ele está presente em várias células do nosso organismo, né? Que envolve aqui mediadores químicos, que envolve hormônios também, envolve o processo de degradação da glicose, e a gente vai entender como que ele é acionado, né, no interior dessas células, tá? Então, aqui é só para ilustrar a imagem dessa proteína G, para vocês terem uma visão um pouco melhor, né, do que eu estou falando, do que eu estou explicando para vocês, tá? Então, essa proteína G, associada a um receptor, que é uma outra proteína, né, ele tem um nome, tá? Então, o receptor de membrana que está associado à proteína G, ele leva o nome de GPCR. É o tipo de receptor que está associado à proteína G. Então, o que eles são, né? O que é esse tipo de receptor? É uma cadeia polipeptídica de proteína que atravessa a membrana 7 vezes, né? É bem complexo. Vários aminoácidos que são formados aqui, que estão atravessando e formando essa proteína de superfície, tá? Que atravessa a membrana lipídica, né? A membrana plasmática. Além dessa orientação característica, né, que faz com que esteja aderido esse receptor na membrana, ele é capaz de, quando ativado, de transmitir um sinal para o interior da célula. Mas para ele ser ativado, precisa de estar ligado a uma proteína G, e essa proteína G ser capaz de trocar as moléculas aqui de GDP por GTP, para que esse sinal entre dentro da célula, tá? Então, numa reação química, né, num processo dinâmico de ativação desse tipo de receptor, olha só como que acontece. A gente vai começar aqui dessa imagem e eu vou fazendo no sentido horário, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma proteína associada à membrana, uma proteína complexa, aquela que eu acabei de mostrar, que dá esses 7 voltas, né? Pode dar até 7 voltas dentro da membrana plasmática, e que é capaz de se ligar com a proteína G. O que é a proteína G? É uma proteína do tipo alfa, beta e gama, associada ao GDP. Então, por que ela está desse jeito, nessa posição, tá? Porque não tenho nenhum sinal sendo emitido. Quando eu tenho um sinal sendo emitido, fazendo com que, eu preciso que ocorra, por exemplo, a quebra da glicose dentro da minha célula. Eu tenho que estimular esse receptor. Então, o hormônio chega aqui, estimula o receptor, e o que acontece? A proteína G rapidamente se associa, né, se liga a essa proteína, esse receptor de superfície. A molécula de GDP é trocada pela molécula de GTP, e o que acontece? Ocorre uma reação química, onde esse composto agora ativado, GTP e alfa da proteína G, se liga ao receptor, né, ao efetor ativado, e aí ele abre o canal dentro da membrana plasmática. Abre, por exemplo, o canal da glicose, tá? Para que a glicose entre dentro da célula. Então, esse receptor, ele funciona como uma forma de reconhecimento para que o canal se abre, para que a molécula entre dentro da célula. Mas para isso acontecer, você precisa de toda essa reação aqui, que é mediada por esses sinais químicos, né? Por essas ligações químicas que ocorrem nesse tipo de ativação relacionada à proteína G, tá? Espero que tenha ficado entendido, né? Se vocês lerem esse tipo de conteúdo só no livro, é bem complexo, né, de entender. Então, por isso eu coloquei bastante imagem, tem um videozinho também para mostrar de forma mais dinâmica esse processo, tá?
Então, a proteína aqui, olha, só para a gente simplificar, né, para vocês entenderem a ordem com que vai ocorrendo as coisas, você tem um receptor que é capaz de se ligar à proteína G, então, um receptor do tipo GPCR, ele vai, quando, né, esse mensageiro, quando ligado, ele vai iniciar a ativação dessa cascata de reação que vai ocorrer no interior da célula. Mas para que isso ocorra, essa molécula de GDP, ela precisa de ser trocada pela molécula de GTP, e isso é favorecido pela essa molécula de GF, tá? Mas isso aqui é só para vocês entenderem que isso aqui vai só deslocar o processo. E aí, quando a presença do GDP na molécula, eu tenho a proteína G ativada. Se a proteína G está ativada, ocorre o deslocamento, né, da subunidade alfa, e esse alfa está ligado a essa molécula GDP e que ativa funções efetoras dentro da célula, né? Ativa diferentes reações químicas, que pode ser um tipo de reação que vai clivar, que vai quebrar alguma coisa, como a adenilato ciclase, ou que vai fosforilar alguma coisa, né? Que vai colocar o fósforo conectado à célula. Porque quando a gente tem reações de fosforilização, né, que envolve o fósforo, você tem ali uma reação que vai estar finalizando, que vai estar terminando, tá? Então, essa ativação desses efetores, eles vão mediar, modular a reação química que ocorre dentro da célula. Eu sei que é complexo, não é fácil de entender, né? Mas se vocês não conseguirem aí acompanhar, eu explico de novo, tá? Então, as proteínas G, né, quando ativados dentro da célula o mecanismo da adenilato ciclase, ela vai produzir um mensageiro super importante dentro do nosso corpo, que ele é chamado de AMP cíclico. Então, olha só, gente, para ver, né, o que acontece de forma mais ilustrativa, né? Você tem um sinal, ativa um receptor, esse receptor ativado, ele é capaz, né, de ativar, de separar a proteína G da sua subunidade A, beta e gama. Essa subunidade separada da proteína G ativa o mecanismo de AMP cíclico. E o que é esse mecanismo de AMP cíclico? São cascatas de reações químicas que podem provocar a quebra de uma gordura, pode fazer com que ocorra a formação do glicogênio, né? Vamos lembrar que o glicogênio é formado quando a gente tem o excesso de glicose no corpo. Esse excesso de glicose entra principalmente nas células do fígado e do músculo. Opa, então se eu formo glicogênio na minha célula do fígado e do músculo, logo eu tenho que ter esse tipo de receptor nessas células, para que ocorra esse tipo de reação, tá? Ou você vai ter, então, uma reação de fosforilase, quinase, né, que vai, como eu falei, envolver o grupo fósforo, né, nesse tipo de reação, e aí você vai ter ali o início, né, o efeito reverso dessa reação acontecendo dentro desse processo, quando você ativa esse mecanismo aqui de fosforilase, tá? Que vai, então, por exemplo, fornecer a glicose, né, dentro da célula. Ocorre a quebra, né, desse processo. E é importante porque, gente, para a gente ter energia dentro da célula, né? Então, um dos mecanismos de obtenção da glicose dentro da célula é através da ativação da proteína G, que vai fornecer a glicose para que a glicose entre dentro da membrana da mitocôndria, que está aqui no interior da célula, para que ela possa fazer o processo de respiração celular, tá? Então, é um mecanismo importante. E quando você tem ação, né, de que tem que parar essa reação? Eu já tive a ligação entre o receptor, a proteína G foi ativada, ativou o grupamento AMP cíclico, e eu já tive a minha reação, mas agora eu não quero mais. O ligante não está ligando mais na célula. Ocorre o mecanismo de inibição. Esse mecanismo de inibição, ele é favorecido pela adenilato ciclase,
que é uma outra enzima que está dentro da célula, que quando você não tem mais esse ligante ligando, você tem essa ativação dessa reação. Então, é uma reação de inibição, né, desse efeito do efeito que é ativado no processo, né, do receptor da proteína G. Tá? Então, quando você tem a interrupção do processo, né, isso aqui não está ligando mais, ocorre o quê? A diminuição, né, do AMP cíclico e a ativação da adenilato ciclase, que aí você vai ter novamente a proteína voltando, né, a adenilato ciclase não vai estar mais ativada no processo, logo você vai ter o processo da proteína G sendo formada e inativada. O GTP passa a tornar-se GDP e o grupamento alfa se liga na proteína G e ela torna-se inativa. Então, esse é o mecanismo de ativação e inativação do receptor da proteína G, tá? Eu sei que é bem complexo, né, de entender, e a gente ainda pode até complicar um pouco mais, falando que nós não temos só um tipo de proteína G no nosso corpo, nas nossas membranas, nós temos vários tipos de proteína G, né, que pode ser do tipo GS, GI, G0, vai depender do tipo de célula que tem essa proteína, né, o tipo de célula que vai emitir uma função. Então, por exemplo, a adrenalina, que é aquele hormônio que eu já falei para vocês, que está presente em várias ações do nosso organismo, pode se ligar a receptores do tipo proteína G. Então, receptores da adrenalina, que são do tipo adrenérgicos, eles são receptores que estão associados à proteína G. Tá? Então, no nosso músculo, né, para que a gente tenha, então, a ativação da contração muscular, da musculatura, né, além do que eu já falei para vocês, de que a adrenalina pode chegar por via sináptica ou neural, a gente tem a estimulação do receptor, que é do tipo proteína G. Olha só como que a gente vai juntando agora as informações e vai entendendo como é que é o processo, tá? Então, a adrenalina se liga nesse tipo de receptor para que a gente tenha a cascata de reação ocorrendo, né? Porque você precisa de ter energia dentro da célula. Logo, você tem adrenalina ativando esse processo de glicólise ou de quebra de lipídio que acontece dentro da célula. Assim como o glucagon, né, que eu já até mencionei para vocês, que é esse hormônio que é produzido lá junto com a insulina no pâncreas, mas que age nos receptores do fígado, porque lembra que no fígado a gente tem o armazenamento de glicogênio, então o glicogênio que vem da glicose, né, ele é formado a glicose só entra dentro da célula e forma o glicogênio quando o glucagon está ligado no receptor do tipo adrenérgico, que é o tipo de receptor também ligado à proteína G. Então, eu sei que é complexo, é só para vocês entenderem de uma forma, para exemplificar, né, o tipo de receptor e o tipo de ação que a gente vai ter dentro desse processo de ativação da proteína G, tá? Algumas outras funções, né, desses receptores do tipo ligados à proteína G, que são os receptores beta-adrenérgicos, que são esses que vão ligar com a adrenalina, vão exercer todas essas funções aqui no nosso corpo. Aumento da frequência cardíaca, da contração do músculo, quebra da gordura, como eu falei, dilatação do pulmão, pode ter relaxamento da bexiga, vai depender do órgão, né? O receptor e o mediador, o sinal químico, que aqui no caso é a adrenalina, é o mesmo. Porém, a ação que efetua dentro da célula vai ser diferente, né? Em cada órgão e em cada tecido, tá? Mas, no geral, a ativação ocorre dessa forma, tá bom, gente? Então, aqui eu coloquei um videozinho. Eu vou tentar compartilhar agora com vocês a demonstração desse vídeo. Só para... A gente já está quase finalizando, tá? Força aí para quem está quase desistindo. Vou colocar aqui, ó. Parece que o sinal não abre, tá, gente? Muchos receptores unidos a proteínas G tienen un gran dominio extra. Eu liguei aqui já o vídeo.
Alguém pode me falar se vocês estão ouvindo o áudio? Muchos receptores unidos a proteínas G tienen un gran dominio. Vocês ouviram Estamos o áudio? ouvindo. Tá ouvindo? Sim, Não tô parece ouvindo. brasileira que tá falando, mas a gente tá Não, ouvindo. não é, infelizmente não é, e fala rápido, tá? Mas como vocês têm vídeo também, vocês podem colocar para ver várias vezes e aí vocês vão entender, tá? Porque até eu tive que estudar bastante essa matéria para explicar para vocês, porque é uma matéria bem específica, viu? E aí a gente vai, vocês vão entender na medida que vão ver as imagens e os vídeos, tá? Deixa eu aumentar aqui para ver se continua ouvindo. Continua ouvindo? Só a sua voz, o vídeo não. Ah, tá. E tá vendo o Não, vídeo? só sua voz. Não está vendo. Não tá dando pra ver o vídeo. Antes vocês estavam vendo o vídeo? Não. Também só não. falando. Só Antes era só áudio. Então, peraí. Parecia um chinês falando. Mas a imagem é legal. Então, deixa eu compartilhar aqui, ó. Agora vocês estão vendo, né? Sim. Vou colocar play aqui, ó. Estão ouvindo? Não. Então vai ficar sem som mesmo, porque eu acho que o som do vídeo ele não compartilha com vocês, não sei por quê. Eu vou colocar desde o início, mas tem a legenda, tá? Mas não tentam ficar lendo muita legenda, depois vocês podem repetir. Tenta ver as imagens, que vocês vão ver tudo isso que eu expliquei no vídeo, tá? Então tenta observar as imagens. Então, gente,
é isso, tá? Então, ocorre esse dinamismo, né, para você ligar uma proteína G, ocorre essa mudança importante de receptores e de moléculas, essa troca de moléculas, para que a gente tenha o sinal entrando dentro da célula. Na hora que quer parar, também ocorre um outro tipo de reação, reações de fosforilação, onde vocês viram que coloca o fósforo e inativa o receptor. E aí a proteína G volta no seu estado inicial, tá? Então, lógico, todo mundo depois coloca o som e assiste de novo o vídeo, que mostra, né, de acordo com os desenhos e com as imagens que eu mostrei aqui na aula para vocês, essa reação acontecendo de forma mais dinâmica, tá? O último tipo de receptor de superfície, que a gente vai estudar agora, são os receptores associados à enzima. Ou seja, esse receptor, ele é uma proteína que pode estar associada a uma enzima, ou esse receptor é a própria enzima, né? É uma proteína do tipo enzima, tá? Então, os receptores associados a enzimas, quando ativados, funcionam tanto diretamente como enzimas, ou quando associados a outras enzimas, né? Eles vão sempre atuar ou formando um composto, ou quebrando um composto, porque eles são, na sua essência, enzimas, né? São compostos que são capazes de, através da sua reação química, formar novas moléculas ou quebrar moléculas complexas, né? Moléculas maiores. Então, a maioria dessas proteínas também atravessam a membrana de uma forma única e apresentam o seu sítio de ligação no meio externo e o seu sítio... Oi? Me desculpe, tá? É a Antônia. Eu vou sair, tô com muita dor, tá? Eu vou sair da aula, tá bom? Tudo bem, melhoras para você. Obrigada. Tá tudo bem, né? Ai, comecei a sentir umas dorzinhas chatas. Aí eu vou me deitar um pouco, tá? Tá, melhoras, viu, pra você. Obrigada. Pois mande notícias. Nada. Tchau, boa noite. Ô, professora, não tá aparecendo nada na tela. Não sei se você colocou ou não. Coloquei. Ah, agora apareceu. Agora apareceu, só porque eu falei. Então, pessoal, igual às outras, os outros tipos de receptores de superfície, esse tipo de receptor também vai atravessar a membrana da célula, né? Vai ter essa comunicação tanto para fora e também para dentro, porque tem que ter essa via de comunicação do que está fora e para a reação que vai acontecer na parte interna. Então, normalmente, a ativação ocorre no exterior da célula e o sítio de reação ou o sítio catalítico vai ocorrer no interior. Então, quando esse receptor de enzima é ativado, uma reação de quebra ou de formação, de catálise, né, ocorre no interior da célula, tá? Esses receptores enzimáticos associados com proteínas que participam da cadeia de fosforilação, eles podem fosforilar, né, grupos de proteínas específicas de célula-alvo. Então, o que isso aqui quer dizer para a gente, né? Que receptores enzimáticos, né, que realizam essas reações de catalisação, quando da presença do fósforo ou reação de fosforilação, ocorre uma intensa quebra de moléculas e fornecimento de energia, tá? Então, quando o receptor é ativado, a enzima consegue degradar a molécula e, com isso, né, promover a reabsorção ou fornecimento de energia para a célula. Então, esse tipo de receptor, quando ativo, ele é importante para que a gente tenha ali essa energia sendo proporcionada para que a reação química aconteça, né? Então, na química, né, a reação de fosforilação, que é esse nome dado à reação que envolve o fósforo, né, no receptor, é quando você tem, então, a adição desse grupo fosfato a essa molécula, essa enzima, essa proteína. Essa reação de fosforilação é um dos princípios, né, dos principais tipos que a gente tem de mecanismo de regular essas atividades químicas. E o importante de fornecer o ATP para a célula, tá? Então, quando o receptor enzimático é ativado, ocorre uma intensa reação catalítica no interior com fornecimento de energia, de ATP. Então, esse receptor ativado, né? Aqui, então, tem um tipo de receptor enzimático que é chamado de
tirosinoquinase, que é o TKR. Então, o TKR, quando ativado mediante o seu sinal, ele é capaz de colocar o grupo fósforo, né, na sua molécula. Então, ativou, produziu a reação química, colocou o grupo fósforo. Esse grupo fósforo agora é capaz de quebrar ligações no interior, né, da célula, como, por exemplo, reações de fornecimento de glicose, né? E com isso a gente tem o fornecimento de energia, né? Então, o começo dessa reação é mediado pela ligação do receptor do tipo TKR, tá? Então, aqui para a gente exemplificar, né, o receptor mais comum que eu posso citar para vocês dentro desse processo é a insulina. A insulina, ela vai ligar no receptor do tipo enzimático. Por que é um receptor do tipo enzimático? Porque ele é capaz de promover de reação com fósforo, né, de fosforilação. E essa reação com fósforo vai fazer com que o canal de glicose abra, para que a glicose seja quebrada e fornecimento de energia aconteça no interior da célula, tá? Então, o tipo de receptor, o exemplo mais fácil da gente entender é o receptor da insulina, né? Que, olha para vocês verem no interior da célula, ocorre uma cascata de reações, né? Reações mediadas pela ativação desse receptor, mas que ao final dessa reação você tem um canal de glicose abrindo e a possibilidade de você ter a quebra da glicose dentro da célula, tá? E o fornecimento de energia. Mais um vídeo que eu vou mostrar essa questão de receptor e sinalizador. É um vídeo que vai falar até do diabético, tá? Vou pegar aqui e compartilhar com vocês, só um minuto. Nesse outro vídeo, vocês vão ver de forma dinâmica também como que acontece essa ativação do receptor enzimático, tá? Espera aí, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a tela ou eu tenho que compartilhar de novo? Não tá aparecendo nada, não. Tá, peraí. Vou compartilhar com vocês, então, a tela. Então, aí, esse videozinho vai mostrar a ativação do receptor enzimático, né, do tipo TKR, no contexto da absorção da glicose promovido pelo estímulo, que é o sinal que é a insulina, tá? Então, vamos... Estão ouvindo o som agora ou não? Só sua voz. Tá.
Gente, é bem legal o vídeo, né? Depois todo mundo assista de novo, mas de forma resumida, ele mostra o mecanismo de absorção da glicose e é mediado por esses receptores, né? Então, se você tem um defeito lá na transcrição do gene e mudança dessa proteína que forma o receptor, você não tem mais a reação química acontecendo, né? Então, depois vocês podem revisar, deixei o link aí na aula, tá? E vai mostrar de forma mais dinâmica isso que eu estou explicando para vocês, tá? Essa reação entre sinalizador e receptor. Então, para a gente fechar, nós vimos agora, por último, os 3 tipos de receptores de superfície, receptores ligados ao canal, né, que envolvem praticamente a reabsorção dos íons, e o transporte desses íons para o interior da célula, receptores ligados à proteína G, né, são receptores principalmente que envolvem até neurotransmissores, né, do tipo acetilcolina, onde a gente tem a ligação, né, de uma proteína G a uma proteína de superfície e que faça com que quando ativado, né, que haja uma cascata de reações importantes no interior da célula que são essenciais para a manutenção do metabolismo, tá? E são receptores também que a gente tem de superfície que são associados a enzimas, como a gente viu no caso da insulina, onde você tem a ligação de um receptor proteico e a abertura de um outro canal por onde passa a molécula, ou seja, o sinal que vai ser enviado para a célula, tá? Era isso que eu queria passar para vocês. Para a gente concluir, então, a gente vai perceber que é uma matéria bem complexa, que tem alguns nomes, né, que a gente tem que começar a entender, na verdade, como funciona para a gente conseguir assimilar de uma forma mais fácil esse conteúdo, tá? Então, os sinalizadores, eles são importantes e estão relacionados, né, à permanência da vida celular, porque a gente viu aqui que funções como contração do músculo, batimento cardíaco, função de ativação de um hormônio, de um neurotransmissor, função do sistema nervoso, são todas mediadas pela sinalização dessas moléculas, dessa via de comunicação. Então, para a gente sobreviver, para formar organismos, para que a gente perceba as diversas reações que acontecem entre o meio externo e o meio interno da célula, a gente tem que ter esses sinalizadores que estarão atuando, né, dentro desse contexto, tá? Deixei aqui as referências que eu usei, foram muitas referências, mas eu vou deixar vocês estudarem mais uma vez esse conteúdo, tentem dar uma lida, rever os vídeos, vou tentar passar uma atividade, então, no início da nossa próxima aula aqui, para que a gente possa fazer juntos, para tentar esclarecer um pouco mais, né, esse conteúdo que não é tão simples, tá? Pessoal, vou desejar, então, uma boa noite para vocês. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí um cachorrinho chorar. Parece um bebezinho. Eu tenho um bebezinho agora em casa. Vou mostrar para vocês, espera aí. Vem cá. Olha que bonitinho. Oh, meu Deus. É um novo integrante da família aqui. Que coisa fofa. Qual o nome? Não dei nome ainda não, chegou hoje. É uma irmãzinha. Eu já tenho uma. É Shih Tzu. Eu não tenho uma. Oi? Eles são chorão mesmo, né? Quando é bebê. É um bebê. Olha que bonitinho. Então tá, gente. Boa noite. Para servir de inspiração pra gente depois dessa aula, né? É verdade. Tá bom? Boa noite, pessoal. Tchau. Tem alguma dúvida? Alguém queira perguntar alguma coisa? Vou tentar rever, né? Para depois tentar discutir melhor. Tá bom. Combinado. Boa noite, então. Boa semana para vocês, tá? Se cuidem todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada para você também. Boa noite. Boa noite.
Que fofa ela beijando o cachorro.